Bom, o tema de mais na aula vai ser filosofia, amor e sabedoria. Continuando com esse tema central, a maravilhosa filosofia espírita. E, por sinal, é bastante maravilhosa. Então, passar o microfone para a Marinal. Amigos, boa noite. Antes de qualquer coisa, mais uma vez eu quero agradecer pelo convite. Eu me sinto muito honrada, muito feliz, muito satisfeita mesmo por estar em mais um ano participando das festividades desta casa, né, onde eu sou sempre tão bem acolhida e me sinto muito bem aqui. Então, muito obrigada a vocês por tudo. Muito obrigada, Joilson, porque deposita confiança em mim, sempre me chamando mais uma vez e como disse o nosso amigo, cujo nome eu não lembro, Góes, nosso amigo Góes. O nosso tema de hoje é filosofia, amor à sabedoria. Quando eu peguei o tema para ler, eu fiz a faculdade de filosofia, aí logo me passaram muitas ideias pela cabeça. Conversava com meu marido, que também fez filosofia comigo, né? Conversava com ele, eu dizia assim, não, mas não é por aí. Não é por aí porque as pessoas talvez não se interessem muito por esse conhecimento maior que a gente tem. Maior é pouca coisa, né? Mas quando a gente já faz a faculdade, em tese, a gente tem um conhecimento um pouco mais do que aqueles que não fizeram, né? Eu disse, não é por aí, fiquei, e quando eu vi filosofia, amor à sabedoria. E, na verdade, amor à sabedoria é o conceito etimológico de filosofia, é o conceito de acordo com a origem da palavra, né? A palavra filosofia vem de dois vocábulos gregos, philos, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Então, assim, amor à sabedoria. E essa significação, esse conceito que é dado de filosofia, é o mais fiel de todos, né, daquilo que se apresentou ao longo dos tempos. Eu me lembro que lá na faculdade de filosofia, tinha um professor de filosofia, que dizia para a gente assim, a filosofia é a ciência com a qual e sem a qual tudo continua como tal, ou seja, a filosofia é uma inutilidade, o que não é verdade, né? Justamente por considerar a filosofia uma inutilidade, é que a gente esteja assistindo, vivenciando tantas coisas que estão acontecendo no mundo pela falta desse amor à sabedoria. Veja bem, o que significa, na verdade, sabedoria? Eu fui entrando aqui, fui vendo uma foto de Sócrates lá embaixo, onde ele diz que sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, né? Na verdade, a sabedoria pode ser considerada como a busca do conhecimento da verdade. Sábio é aquele que busca o conhecimento da verdade. E quando a gente, ao longo dos tempos, deixou de se interessar pela busca do conhecimento da verdade, a gente pode facilmente se iludir, se deixar enganar por falsos conceitos, por falsas teorias. Então, nós vemos os nossos jovens, as nossas crianças, com as mentes contaminadas por essas, se a gente pode falar de falsas verdades. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente ter consciência de que é preciso que tenhamos consciência, antes de qualquer coisa, de que somos ainda seres aprendizes nos primeiros degraus da escalada evolutiva. Se assim somos, de acordo com o que os espíritos nos dizem, será que nós já conhecemos toda a verdade? Conhecemos? Será que nós sabemos realmente o que é a verdade? Será que nós podemos dizer, não, é isso? Existem muitos doutores da verdade que advogam, que pregam a doutrina do achismo. Vocês conhecem a doutrina do achismo? Eu acho que é assim, logo é verdade. Eu acho que Deus não existe, então Deus não existe, né? Eu acho que a gente morre e acaba, então a gente morre e acaba, né? São aqueles que vivem no eu acho, como se esse eu acho fosse a representação da verdade. Então, vamos lá.
Eu já vi que vocês passaram, já tiveram aqui uma palestra onde foi colocada a história da filosofia, né, de Pitágoras até Kardec, não é isso? Então, vou passar por cima disso aí, mas eu não posso deixar de voltar àquele que na antiguidade foi o expoente máximo dessa busca pela sabedoria. A gente precisa lembrar que na antiguidade clássica a filosofia era tudo. A gente não tinha separado, não estavam separadas as ciências como hoje em dia. Então, a filosofia englobava a psicologia, a ética, a estética, a política, a teologia, todas essas ciências que hoje são estudadas separadamente, tudo era estudado, era englobado pela filosofia. Então, a filosofia era tudo e fazia parte de tudo que dizia respeito à educação dos seres. Bem, com o passar dos tempos, as coisas foram mudando. E o expoente máximo da filosofia, dessa busca da verdade na antiguidade, foi Sócrates, que já deve ter sido falado muito aqui. Mas é preciso, eu trouxe até hoje aqui, independentemente de qualquer coisa, porque normalmente quando nós olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, já vamos direto para as mensagens, os capítulos que têm as mensagens. Mas na introdução ao Evangelho, que valeria a pena a gente ler, porque existe uma explicação fantástica sobre a doutrina espírita, Kardec diz que Sócrates foi o precursor do cristianismo e do espiritismo. Observe bem, não só o precursor do espiritismo, não só aquele de quem o espiritismo, a partir de quem o espiritismo surgiu, mas também o próprio cristianismo. Por que diz isso Sócrates? Diz isso Kardec. Inclusive, ele diz que ele pode vir a ser criticado porque fala de alguém que era pagão, que divulgava uma doutrina pagã, e a partir daí se diz como precursor do cristianismo. Isso é bobagem. O que significa ser pagão? O que significa ser pagão? Se nós olharmos a teoria, os ensinamentos de Sócrates, nós veremos que o ensinamento de Sócrates era todo embasado numa pesquisa profunda da verdade, e ele era profundamente espiritualista. Sócrates acreditava na existência da alma, na pré-existência da alma, ou seja, a alma existia antes da reencarnação, e acreditava também na pós-existência da alma, ou seja, a alma existe depois da morte. Sócrates falava de reencarnação, falava para nós uma coisa que a doutrina dos espíritos diz hoje em dia, que os espíritos já trazem intuitivamente dentro de si o conhecimento, né? Nós sabemos que isso é verdade. Nós, quando encarnamos, já trazemos uma bagagem de conhecimento muito grande, ou não é verdade, né? Tanto que Sócrates empregava uma técnica, uma pedagogia, uma técnica didática, chamada maiêutica, que consistia em ele fazer perguntas e mais perguntas à pessoa para que ela tirasse de dentro dela o conhecimento que ele sabia que estava dentro. Então, ele não se posicionava como o mestre que sabia e que de cima para baixo ditava os conhecimentos para as pessoas. Ele fazia com que as pessoas trouxessem de dentro o conhecimento. Para Sócrates, a busca da verdade compreendia não apenas o conhecimento da realidade sensível, da realidade material, mas o conhecimento de si mesmo. É de Sócrates que vem a frase, conhece-te a ti mesmo. Né? Ele dizia que é preciso que tudo isso vocês acham que está ou não está na doutrina? Aí vocês podem virar, mas eu não estou vendo isso no Evangelho. Vamos ver daqui a pouco se está lá com Cristo também. Né? Esses ensinamentos estão lá com Cristo. Então, na verdade, Sócrates tinha as características e as virtudes de um verdadeiro buscador da verdade. Vejam bem, quais são as virtudes que mais marcam um buscador da verdade? Vocês são capazes de me dizer pelo menos uma? Uma virtude que marque, que seja característica do buscador da verdade? Ser questionador. A gente pode ser questionador até quando é, por exemplo, tipo um aluno abusado que fica fazendo um bocado de pergunta para pegar o professor pelo pé
e de repente a gente joga ele numa fria. Não é simplesmente ser questionador. Há duas características fundamentais que marcam a natureza de um buscador da verdade. Uma é a honestidade. O que é, na verdade, a honestidade? É a coerência entre o que você fala e o que você pratica. Essa é a primeira marca. Porque eu não estou falando de vocês, mas a maioria de nós, inclusive eu, temos um discurso e temos uma prática diferente, não é verdade? A gente ouve do Evangelho, não julgueis. Quem de nós não julga? Né? Sede caridosos, sede misericordiosos, sede compassivos. E quem de nós age de acordo com esse discurso? Eu acho muito interessante quando a gente está aconselhando uma pessoa que está vivendo um momento de... fulana, mas você não deve fazer desse jeito. Né? Eu estou precisando, ultimamente estou me submetendo a um tratamento espiritual, porque chegou um ponto em que eu estava me sentindo muito cansada, muito desestimulada, senti que eu precisava. E aí eu disse, só tem duas pessoas com quem eu faço a consulta. Pode ser arrogância? Pode. Pode ser falta de humildade? Pode. Mas eu não gostaria de estar com uma pessoa que me atendesse e dissesse, mas você, palestrante espírita, tem tanto conteúdo. Eu não gostaria quando a pessoa me diz isso. Porque quando a pessoa me diz isso, e eu digo isso para vocês de peito aberto, porque, na verdade, eu, palestrante espírita, não sou menos imperfeita do que vocês pelo fato de ser palestrante. Aliás, eu tenho até pelo fato de ser palestrante e conhecer a doutrina e estudar a doutrina, tenho uma obrigação maior ainda de superar as minhas limitações, as minhas imperfeições. Então, na verdade, assim, isso é honestidade, a coerência entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós praticamos. E a coerência máxima, a honestidade máxima de Sócrates veio no momento da sua morte. Vocês ouviram falar sobre a morte de Sócrates? Como é que ele morreu? Ele morreu envenenado. Ele foi obrigado a tomar cicuta, um veneno, sob a acusação de que estava corrompendo a juventude. Né? Ele incomodava os outros filósofos, os políticos da época, ele incomodava os poderosos da época, porque ele falava abertamente em praça pública. Sócrates não tinha uma escola, um local privado, onde ele discutisse sobre filosofia, onde falasse sobre as questões filosóficas, como de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro, qual é a razão de eu estar aqui. Sócrates discutia sobre essas coisas em praça pública. E ele tinha muitos adeptos. Pois bem, quando ele foi condenado à morte, ele possuía muitos discípulos que tinham grande condição, dentre as quais Platão. E Platão conseguiu subornar um dos carcereiros para que Sócrates fosse libertado. Sabe o que ele fez? Não. Sócrates, ele disse, não, Sócrates não vai morrer. Sócrates é eterno. Na verdade, Sócrates não era eterno, mas ele dizia na linguagem que se podia entender que Sócrates é eterno, Sócrates não vai morrer. Se eu sou imortal, como ele acreditava que era, eu não vou morrer. Agora, ele não trocaria essa crença, essa fidelidade a essa crença, por um ato de corrupção. Que aí seria a maior incoerência que ele poderia praticar. Aí está a honestidade dele. E a outra qualidade que caracteriza o buscador da verdade é a humildade. A humildade de saber que sábio é aquele que conhece os limites da sua ignorância. Ele dizia, o que eu sei é que eu nada sei. Quando a gente acha que sabe, a gente deixa de ser sábio. A gente passa a ser arrogante. Quando a gente acha que é dono da verdade. Existe uma história bastante interessante contada pelos jainistas, muito interessante. É o seguinte, é a história dos cegos e o elefante. Vocês conhecem essa história? Não? Existiam alguns cegos numa determinada região e eles ouviram falar do elefante e tinham muita vontade de conhecer o elefante. Só que eles não podiam ver. Aí, queremos conhecer o elefante. Aí foram lá. O primeiro cego chegou no elefante e tocou na anca do elefante. E aí ele diz assim,
O primeiro cego apalpou o elefante nas ancas e ele diz assim: o elefante é como um muro, forte e áspero. Aí o segundo cego passou as mãos pelas presas do elefante e afirmou: enganou-se, meu amigo. O elefante é mais parecido com lanças do que com muros. É redondo, liso e agudo na extremidade. Eu é que sei como é um elefante. Aí o terceiro correu seus dedos pela tromba e disse: ambos estão enganados. Quem tiver a menor parcela de juízo só dirá que o elefante é parecido com uma grande cobra. Aí o quarto cego abraçou uma das pernas do elefante e disse: o pior cego é aquele que não quer ver. O elefante, não há dúvida, é assim a modo de uma palmeira. Asseguro que ele é alto e roliço como um coqueiro. E o quinto elefante, homem de elevada estatura, alcançando a maior altura, apanhou a orelha do elefante, apalpou-a e afirmou categoricamente: parecem tontos. O elefante é uma grande ventarola. E o sexto elefante, e diz, com toda a arrogância de quem sabe o que é a verdade, diz: quanta cegueira, não percebem vocês patavina, o elefante nada tem a ver com muro, lança, cobra, palmeira ou ventarola. O elefante é apenas um pedaço de corda. Quando segurou a cauda, ele disse que era um pedaço de corda porque ele segurou a cauda do elefante. Então, o que é que a gente tem que observar? É o seguinte: quando eu perguntei a vocês assim, é possível a gente, no nível que é evolutivo em que a gente está, conhecer toda a verdade? Vocês me disseram não é verdade? Mas nós podemos conhecer parcialmente a verdade. O fato de reconhecermos a nossa ignorância, de sabermos que nada sabemos, isso não pode levar a gente à crença de que não sabemos nada, já sabemos alguma coisa assim. E o que é que nós aprendemos com essa história do elefante? Primeiro, muitos de nós acreditamos que a partir daquilo que sabemos toda a verdade. Então nós vemos pessoas pregando a sua religião, pregando a sua não religião, a sua descrença, o seu ateísmo. Nós vemos muitas pessoas pregando teorias por aí como se fosse a mais pura expressão da verdade. E não é apenas uma parcela da realidade, porque a realidade ela é multifacetada. A realidade ela tem muitas facetas. Todos aqueles cegos estavam certos, não estavam? Cada um deles estava certo. Quem pegou na cauda achou que parecia uma corda. Quem pegou na tromba achou que parecia uma cobra. Todos eles estavam certos. Mas cada um deles errou a partir do momento em que achou que aquela parcela de certeza, que aquela parcela de verdade era toda a verdade. E é isso que o buscador da verdade faz. Ele sabe que ele pode aprender parcelas da verdade, mas que a verdade total, completa e absoluta só pode ser apreendida pelo sábio que não pode mais incorrer em erro nenhum. E Sócrates revelava essa humildade, mas assim, quando ele diz: aquilo que sei é que nada sei, ou seja, eu ainda tenho que continuar buscando, eu ainda tenho que procurar. Por que Kardec diz que ele é precursor do cristianismo? Será que Jesus precisava de alguém que iniciasse para eles os ensinamentos que ele trouxe? Jesus não, mas nós precisávamos sim. Então, quando os ensinamentos de Sócrates chegaram, foi como uma espécie de aragem, de preparo do terreno, para que, ao longo dos séculos, veja bem que Sócrates veio mais ou menos 400, 500 anos de Cristo, se eu não estou enganada, mas isso aí o Google disse para você se eu estou errado ou não, certo? Então, Sócrates veio bem antes de Cristo, e até Cristo, esses ensinamentos foram preparando o terreno para as verdades que Cristo ia trazer. Houve mudanças nesse período? Houve. Primeiro, veio Platão, depois dele veio Aristóteles, e Aristóteles, depois de Cristo, foi aquele que mais influenciou a doutrina filosófica da Igreja Católica. Mas não quero entrar nisso aí não. Vamos ver, Jesus não precisava ser um buscador da verdade, porque ele já era a verdade. Ele já é a verdade. Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, ele era a encarnação da verdade. Ele não precisava vir aqui para buscar a verdade. Mas ele veio para nos ensinar como sermos buscadores da verdade. A função de Jesus foi essa. Os homens, de um modo geral, reduziram Jesus à função de um fundador de religiões. Isso é muito pouco para um ser com a categoria espiritual de Jesus. Jesus não fundou religião nenhuma. Quem funda a religião são os homens, não Cristo. O Cristo veio com uma missão mais grandiosa que algum ser já teve nessa terra, de ensinar para nós como fazermos o caminho para Deus, como encontrarmos Deus. E nós podemos perceber em Jesus também as duas características do buscador, não mais do buscador, mas apesar de ele já ser a verdade, ele trazia as duas características da honestidade e a da humildade. Da honestidade, da mesma forma como Sócrates, que procurou viver os seus ensinamentos, Jesus viveu integralmente aquilo que ele ensinou, até o último instante da sua existência. Basta que a gente veja assim, quando Jesus, que poderia ter evitado a crucificação, ele poderia ter evitado, não poderia não? O Evangelho tem narrativas em que Jesus sumia no meio da multidão, né? Ele que teve a capacidade, o pleno domínio, o pleno poder sobre a matéria, ele não poderia naquela hora ter paralisado, ter neutralizado a ação dos soldados? Poderia. Mas quando na hora que Pedro vai e tenta defendê-lo e vai cortar a orelha, chega a cortar a orelha do soldado Malco, aí Jesus diz assim, não, Pedro, não é por aí. Você acha que se eu quisesse, eu não chamaria a minha legião de anjos para deter esses soldados? Poderia sim. Pega a orelha de Malcolm com acho que é Malcolm, eu estou dizendo Malcolm, mas Malcolm é americano. Era Malcolm, pega a orelha do soldado Malcolm e coloca no lugar, com o poder que ele tinha sobre a matéria, de curar como ele tinha. Pega a orelha e bota lá. Não é isso. Porque, na verdade, ele veio para cumprir uma missão, e a missão era muito mais do que ditar palavras, era viver as palavras honestamente. E na vivência das palavras, ele pôde se entregar até o fim para mostrar que, primeiro, não importam as circunstâncias, a gente pode viver a experiência do reino dos céus. O que é o reino dos céus? Em primeiro lugar, deixa eu refazer a pergunta. Onde está o reino dos céus? Dentro de nós, certo? Sócrates propunha a busca da verdade começava pelo autoconhecimento. Buscar o reino dos céus é realizar o trabalho do autoconhecimento? É? Alguém disse sim, né? O reino dos céus, né? O autoconhecimento, por quê? Porque onde está o reino dos céus? Está dentro, né? O reino dos céus é o reino da verdade, não é? É o reino da alegria, é o reino da paz, é o reino da justiça. E aí Jesus propunha que a gente fosse para dentro para buscar. Ninguém, mas absolutamente ninguém, pode fazer com que você descubra o reino que está dentro de você. Esse é um trabalho solitário e individual, dentro de você. E ele vinha como estimulador apenas para fazer com que você descobrisse esse reino dos céus. Então Jesus propunha o conhece-te a ti mesmo. O conhece-se a ti mesmo não apenas para a gente conhecer essa expressão da divindade em nós, da manifestação do reino dentro de nós, mas para nós conhecermos também as nossas limitações. E aí existe uma passagem do Evangelho que é muito citada, quando Jesus diz assim, não fica cuidando do cisco que está no olho do teu vizinho, não. Olha o quê? Olha o quê? Ao invés do cisco, a trave no teu próprio olho, porque a trave é que impede a gente de enxergar. O que é a trave dentro do nosso próprio olho? A trave é aquilo que nos cega. É o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, né? É a ausência das virtudes que nos cega, que nos impede tanto de ver o reino no outro, como de ver o reino dentro de nós. Então Jesus propunha claramente o autoconhecimento.
descobrir, conhecer e colocar em prática o divino em nós, que é o reino dos céus dentro de nós, ou o reino de Deus dentro de nós. E Jesus viveu isso integralmente em todos os momentos da sua existência. Quando, por exemplo, ele vai para o Calvário, e naquele momento, eu acho um dos momentos mais bonitos, mais significativos do Evangelho. Quando ele vai, e o que é que ele leva, o que é que ele carrega no coração? Ele carrega algum medo, algum sentimento de que foi injustiçado. Ele carrega algum sentimento de rancor e de raiva pela injustiça que estava sendo praticada contra ele? Não. O que é que ele carregava naquela hora? Mas tem uma outra palavrinha que designa bem isso. Compaixão. Compaixão é a gente poder sentir compaixão pelo outro que nos magoa. Preste atenção. Olha que coisa maravilhosa. Quando alguém nos magoa, o que é que a gente sente? Raiva, mágoa, seja lá o que for, né? A gente fica angustiado, a gente se deprime. Mas no caso dele, ele perfeitamente coerente com aquilo que ele pregava, era a compaixão que ele tinha. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Então, havia em Jesus a perfeita honestidade, a perfeita coerência entre aquilo que ele dizia e aquilo que ele fazia. E também a humildade, sim, não existe sabedoria sem humildade. Ele era o perfeito sábio, né? E onde estava a humildade de Jesus? Expressa em várias passagens do Evangelho. Quando ele dizia assim, não sou eu que faço. Não, as obras que eu faço não são minhas, não sou eu que faço. É o Pai que faz através de mim. A gente vê isso também em Paulo de Tarso, quando ele diz assim, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, assim, as obras que eu faço não são minhas. As palavras que eu digo não são minhas, são daquele que me enviou. E uma das maiores expressões de humildade daquele ser tão grandioso, olha, espiritualmente grandioso, só pode ser quem é humilde. Quando ele dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? E vocês vejam que os grandes da humanidade, os grandes no reino humano, são aqueles que têm maior quantidade de servos, não é isso? Até para vestir a própria roupa, até para ajudar a tomar banho, até para calçar o sapato. Eles têm servos para tudo, né? E Jesus dizia, eu não vim para ser servido, não. Eu vim para servir. Eu vim para estar à disposição de vocês. E, na verdade, por exemplo, esta casa aqui é uma grande buscadora da verdade ou do conhecimento da arte de servir. Não é verdade? A gente está aprendendo a fazer isso. Ainda que não é o caso desta casa. Em alguns momentos a gente desejasse a retribuição, né? Quando a gente deseja a retribuição, já a arte de servir não foi, mas o buscador desta verdade, que é a arte de servir, que é a arte que conduz. Quando a gente serve com todo o coração, o que é que a gente recebe em troca? Pode me dizer? Eu sei que vocês já fizeram isso. Eu estou perguntando porque vocês já fizeram isso. Já fizeram? Se entregar com todo o coração a um serviço, pelo simples prazer de servir, pelo simples desejo de amar. Quando a gente realiza um ato como esse, o que é que a gente recebe em troca? Não me digam o que a gente recebe, ganha o nosso lar depois de morto, porque não é. O que é que a gente recebe? A gente... Hein? Paz, um sentimento de que realizou, que fez o que tinha que ser feito, não é verdade? E aí a palavra que eu vi aqui nas camisas de vocês que cantaram, que eu vi por aqui, gratidão. A gente serve e agradece pela oportunidade que teve de servir, não é verdade? Né? Exatamente, sente mais vontade ainda. É porque, na verdade, o amor, quanto mais ele... E porque servir é a arte de amar, né? Quanto mais a gente ama, mais a gente se capacita para amar. Então, nós vemos assim, no ensinamento de Jesus, ele não precisava mais de buscar a verdade, mas ele exercitou isso para que nós aprendêssemos com ele, né?
E aí, nós vemos agora assim, que Sócrates veio abrindo o caminho para isso. Mas Jesus sabia que tudo que ele trouxe, apesar de encarnar a própria perfeição, ele encarnar a própria perfeição, ele sabia que nós ainda não estávamos prontos para conhecer toda a verdade. Ou será que nós estivemos prontos ao longo dos séculos, quando nós passamos pela Idade Média, quando nós passamos pela Idade Moderna, nós estivemos prontos para alcançarmos toda a verdade? Não. Aí ele veio, além de nos mostrar, ele abriu o caminho para o seu retorno. Não o retorno como muitas pessoas acreditam que ele vai... Eita, engasgou tudo aqui. Ele não como espera que ele venha assim, ó, do céu, cercado de anjos, em toda a sua glória. Isso não se coaduna, essa forma de mostrar o retorno de Jesus não se coaduna com a simplicidade, com a humildade que ele expressava em cada ato. Não é verdade? Então, ele não vem dessa forma. Aí, os espíritos usam a expressão o cristianismo redivivo. Ou seja, o Consolador vai voltar. Eu voltarei como o Consolador, porque ele sabia que, apesar de tudo ter sido dito, nós ainda não estávamos prontos para aprender todas as coisas. E aí entramos numa nova era, né? A era que Leon Denis, e eu quero recomendar a leitura desse livro para vocês, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se vocês quiserem conhecer a filosofia espírita um pouco mais, uma obra magnífica, então, que Leon Denis chama de espiritualismo científico. O espiritualismo existiu em Sócrates, existiu em outros pensadores da antiguidade, existiu durante toda a Idade Média, durante a própria Idade Moderna, quando se implantou de forma mais categórica o positivismo, o materialismo, mas mesmo assim as correntes espiritualistas sempre existiram, mas as correntes espiritualistas existiram muito mais baseadas nos dogmas, chamados dogmas da fé, ou na fé cega, né? Você não pode questionar aquilo que a arte de pensar quando você vai falar de Deus. Quando você não podia explicar com a sua capacidade intelectiva do momento aquilo que ainda não estava ao seu alcance explicar, não, isso é o mistério de Deus. E você não pode questionar. E se você questionasse, seria herege. Como uma forma de se insurgir contra isso que chamou a era da escuridão, em termos da arte de pensar, foi que surgiram as doutrinas materialistas. Mas, vejam bem, surge, então, a doutrina dos espíritos ou o Consolador prometido. De que forma? Não através de uma pessoa, não em um lugar determinado, não numa época determinada, mas em todas as partes do mundo, através de muitas e muitas e muitas pessoas encarnadas e desencarnadas. Essa doutrina dos espíritos, ela não veio simplesmente, se tivesse vindo de forma localizada num determinado lugar, ela não teria o impacto que ela teve, né, sobre nós seres humanos, mesmo naqueles que rejeitam a doutrina dos espíritos. Eu tenho uma menina lá em casa, que ela é católica, que trabalha lá em casa, ela me vira para mim e fala assim, mas eu tenho tanta vontade de ir no centro espírita. Eu disse, por que você não vai lá? Porque eu tenho medo. Né? Aí eu digo, o medo é fruto da ignorância. Se você for, você pode descobrir que não há razão para você ter medo. Mas ainda assim ela continua com medo. Aí eu digo assim, tem outra que é evangélica, que também faz assim. Será que o filho dela morreu recentemente? Ela faz assim, será que minha mãe está tomando conta lá do outro lado do meu filho? Ela espera que pelo fato de eu ser espírita, eu tenho que ter resposta para todas as coisas. Aí eu digo, eu não sei. Aí, dona Marinalva, a senhora é muito ruim, a senhora não me dá as respostas. Eu digo, eu não posso dar respostas que eu não tenho. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu não sei se eles se encontraram. O filho dela morreu numa condição muito difícil. Foi assassinado diante dela, na porta da casa dela, porque era uma pessoa que estava se envolvendo na criminalidade, e já, inclusive, suspeita ela que ele tenha chegado a matar pessoas. Eu não sei qual é a condição espiritual da mãe dele, se está no mesmo nível, no mesmo plano.
do mundo espiritual em que ele está, muito provavelmente ela pode estar, se tiver um plano mais elevado, vibrando por ele. Ou se ainda estiver na fase do apego, pelo fato dele ser um neto que ela criou, ela pode estar lá torturada com o sofrimento do rapaz, mas eu não vou virar para ela para dizer isso também. Eu digo a ela que eu não sei, é provável que sim, mas eu não posso ter certeza. E aí tem uma pessoa que é espírita, também ligada a ela, que dá todas as respostas que ela quer ouvir. Então ela está satisfeita, apesar de ser evangélica. Mas ela só quer ir ao centro espírita no dia que ela tiver a certeza que ela vai conseguir uma carta psicografada do filho. Aí eu disse, não faça isso, mas não adianta, ela quer porque quer, né? Porque eu digo, você não vai ter certeza de que você vai conseguir, porque eu cito muita frase de Chico que dizia assim, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá, né? Então vamos lá. Então surge, por que é que Leon Denis chama de espiritualismo científico? Porque a doutrina espírita surge a partir da experimentação. A partir da experimentação dos fatos. Não foi uma coisa assim que a doutrina espírita surgiu apenas e simplesmente da arte de pensar, ou do achismo. Foram os fatos. Por quê? Aí nós vamos observar, naquele que codificou a doutrina, Allan Kardec, a profunda honestidade intelectual. Quando Kardec teve conhecimento de que mesas estavam girando, que mesas estavam dando comunicação, foi o que Kardec disse, vocês sabem? Hein? Quem foi que deu uma resposta aí? Não, acho que foi ele falando com a menininha ali. Foi o que Kardec disse. Eu não acredito. Mas eu não acredito, não é aquele tipo de pessoa que diz assim, eu não acredito, então não existe, isso não existe. Ele, eu não acredito, mas eu tenho que ver, eu tenho que verificar, porque ele estava tendo informações de pessoas fidedignas, e ele foi lá verificar. Quando ele foi lá verificar, ele descobriu que aquelas pancadas que as mesas davam respostas inteligentes. Você fazia perguntas e vinha uma resposta para aquela pergunta. Aí Kardec, mesa não é inteligente? Mesa não pode ter dado uma resposta inteligente. Se ele fazia uma pergunta sobre Deus, se ele fazia uma pergunta sobre a origem da vida, se ele fazia uma pergunta sobre o destino do ser humano, não, mesa não é inteligente para dar esse tipo de resposta. E aí ele disse, não, há alguma coisa aí por trás que eu tenho que descobrir. E aí ele, como buscador da verdade, é o maior exemplo de buscador da verdade dentro da doutrina espírita, ele vai lá e vai pesquisar. Não concordo com Herculano Pires, um espírita muito culto, veja, eu tenho ousadia de discordar de Herculano Pires, quando ele, na introdução ao Livro dos Espíritos, diz que Kardec não foi um filósofo. Se filósofo é aquele que ama a sabedoria, e se a sabedoria é a busca do conhecimento da verdade, Kardec encarna perfeitamente esse conceito. Um grande buscador da verdade. Aí Herculano diz, ele era um pedagogo. E ele usou os conhecimentos que ele tinha como pedagogo e trouxe para a doutrina espírita, criando as obras, criando o Livro dos Espíritos, codificando o Livro dos Espíritos a partir de perguntas e respostas. Ele era um filósofo que usou a técnica de pedagogo. Ele era um grande pesquisador, um grande buscador, né? E aí Kardec começou a buscar, obteve as respostas dos espíritos. E a doutrina dos espíritos, seguindo a mesma linha de Platão, do Cristo, sendo como é o cristianismo redivivo, a doutrina dos espíritos, ela nos diz, primeiro, o conhecimento é algo que evolui com a evolução do ser. Não é? O conhecimento não é algo que evolui com a nossa condição, a verdade não vai chegando a nós parceladamente. Então, nós temos parcelas da verdade, ainda que não tenhamos toda a verdade. Segundo, o conhecimento da verdade, ela não vem apenas com o conhecimento dos fatos da vida. Ela vem através também do autoconhecimento. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o caminho mais rápido para alcançar a perfeição, o que significa a perfeição? A gente ouve as palavras assim, e às vezes a gente não reflete muito sobre ela. O que significa a perfeição? A perfeição significa o conhecimento da verdade?
o conhecimento da verdade. A perfeição significa o exercício pleno do amor, né? A perfeição significa você apresentar e viver o melhor daquilo que você aprende. Não é isso que a perfeição significa? Aí ele diz, qual é o caminho mais fácil para poder você chegar à perfeição? Qual é a resposta dos Espíritos? Podem me dizer qual é a resposta dos Espíritos? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Não leram, não estudaram o Livro dos Espíritos como deviam, que é uma das questões mais citadas. Aí Kardec cita Sócrates. Já dizia o sábio antigo, homem, conhece-te a ti mesmo. Olha a mesma linha, Sócrates, Jesus, a doutrina espírita. Na busca da verdade, conhece-te a ti mesmo. Porque é dentro de nós que está a realização da perfeição. Ou, usando a linguagem de Jesus, o encontro com o reino de Deus. Ou, na linguagem de Sócrates, o encontro com a sabedoria. Observa bem que dentro dessa linha de pensamento, dessa busca pela sabedoria, é através do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento por si só, não. É preciso também a gente buscar o conhecimento do que está fora. E aí surge uma grande questão que ele falava muito no início, na prece, do momento em que nós vivemos, né, da derrocada moral, pelo menos aqui no Brasil, né, que a gente está vivendo, que a gente vê os costumes, né, o valor da família sendo degradado, os costumes sendo degradados, né, a ausência de virtudes, graçando em toda parte, em que a política, que seria a arte de conduzir os povos, passa a ser a arte de surrupiar os povos, muda completamente. Então, quando nós vivemos um momento... O que foi que aconteceu? Se nós estamos evoluindo, por que chegamos a esse ponto agora? Pela ausência de busca da verdade e da sabedoria. Por isso, pura e simplesmente. Sabe o que foi que aconteceu? Kardec nos diz, no capítulo da Lei de Evolução, da Lei do Progresso, que o progresso se dá de forma individual. O progresso coletivo se dá de forma individual. A partir do momento em que os indivíduos se modificam, o que é que acontece com a sociedade? A sociedade se modifica. A gente costuma muito criticar o que está acontecendo no meio social. Só que a gente não compreende que isso está acontecendo no meio social porque nós, humanidade, nós, coletividade, não somos flor que se cheire. E que precisamos, né, melhorar a nossa condição evolutiva para que sejamos melhores. E aí surgiram as doutrinas socialistas, que dizem que responsável pelo indivíduo é a sociedade. É a sociedade que vai promover as mudanças. É a força do social que vai fazer com que haja evolução. Presta atenção, aparentemente isso não é nada, né? Se, como dizem os espíritos, a mudança começa pelo indivíduo, de quem é a responsabilidade pela mudança? Minha. Vamos botar aqui no singular, no presente. A responsabilidade pela mudança é minha. Mas Kardec não despreza a importância do coletivo. Ainda que nós, a responsabilidade seja nossa, o fruto das nossas escolhas, as instituições sociais devem se mover no sentido de ajudar, de promover a evolução de todas as pessoas. Quais são as instituições sociais? Qual é a primeira instituição social responsável por ajudar o indivíduo a evoluir? Qual é a primeira instituição social? Hein? A família. Se a família se degrada, o que é que acontece? Não vai ter indivíduo bom por aí, né? Depois vem a escola, né? E se a escola, como hoje acontece, eu não quero nem colocar as ideologias dentro das escolas, eu quero colocar o seguinte: o que é que a escola ensina hoje em dia? A escola ensina virtudes? Ensina? A escola ensina valores?
Não. A escola ensina, ela promove a mudança do indivíduo, ela faz com que o indivíduo busque o processo de autoconhecimento para a partir daí se aperfeiçoar? Não está acontecendo. Independentemente de qualquer ideologia que esteja dentro da escola, o que a escola ensina hoje é geografia, história, e a história é muito mentirosa, diga-se de passagem, a história do Brasil, geografia, história, matemática, química, biologia. Então, assim, promove o acúmulo de conhecimentos que, em tese, deveria promover a ampliação da inteligência. Mas nós, hoje em dia, somos assim como burros de cabresto nas escolas. Eu tive a felicidade de a minha filha caçula frequentar uma escola. Quando eu falava isso com meu marido, tem que haver políticas públicas, leis que forcem isso a acontecer. Eu digo, independentemente disso, o que aconteça. Tive a felicidade de a minha filha, até a 5ª série, frequentar uma escola de filosofia construtivista. A filosofia construtivista, ela parte do pressuposto de que a criança não é uma tábula rasa. Ou seja, ela não chega na escola vazia de conhecimentos, ela tem um conhecimento dentro de si. O professor seria um estimulador, um orientador, para fazer com que a criança tire de dentro de si o conhecimento que está lá. Não é a mesma coisa que está ensinando a doutrina dos espíritos, não é a mesma coisa que ensinava Sócrates, não é em tese aquilo que ensina Jesus, só que não o nome de espiritualismo, né? Então, essa doutrina propunha isso. Então, as escolas desprezaram, eu não conheço nenhuma outra escola, aqui pelo menos na Bahia, que coloque essa proposta de filosofia educacional, de filosofia da educação em prática, de fazer com que tire de dentro da pessoa. A criança constrói junto com o professor o conhecimento, que é aquilo que propõe a doutrina dos espíritos quando diz assim, a mudança parte do indivíduo. Mas enquanto o indivíduo é criança, ele precisa de uma orientação, ele precisa de alguém que ajude. Quando ele se torna adolescente, ele já pode ter uma certa autonomia, mas não pode caminhar sozinho, ainda que ele tenha que ser respeitado na necessidade de mudança que move o adolescente. Graças a Deus que a juventude se move no sentido de romper os padrões antigos. Que eu costumo dizer assim, se a nossa juventude não tivesse rompido com os padrões antigos dos meus pais, não é que a gente tivesse que ter rompido tudo, mas se a gente não tivesse rompido, não teria havido mudança, não teria havido crescimento. Então, é preciso que essas coisas sejam consideradas. Então, em Kardec, nós percebemos a mesma honestidade, né, quando ele se conduz realmente como um investigador, e toda a humildade que faz com que ele, produzindo uma obra grandiosa, como é a doutrina dos espíritos, ele não assinasse o próprio nome. Ele não apusesse o próprio nome naquela obra. Por quê? Ele dizia, não é minha, não me pertence. E aí ele usou um pseudônimo, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o nome dele como pedagogo, uma pessoa conhecida, com muitas obras publicadas, e que se recusou a colocar, não por medo ou por qualquer outra coisa, ele se recusou pela honestidade e humildade que o caracterizou. E aí ele adotou esse pseudônimo, que é o de que era da época em que ele foi um sacerdote druida em encarnações anteriores. E aí nós vemos aí a busca da verdade, através dessas 3 etapas sobre as quais nós refletimos hoje, mostrando para nós qual é a nossa trajetória. Primeiro, honestidade, né, que é a gente ser coerente com aquilo que a gente fala, né? Segundo, a gente investir no nosso próprio conhecimento através do autoconhecimento, compreendendo que ainda somos muito imperfeitos e que, por mais que saibamos, nada sabemos da vida, né? A humildade e a honestidade. E compreender o seguinte, se nós jogarmos na sociedade a responsabilidade pela transformação,
nós estaremos entrando naquilo que o Humberto Roden chama como é que eu vou citar um autor? É assim, não é a filosofia. Na prática, vou colocar assim, não é a palavra essa não, na prática do egoísmo, na busca de direitos. Quando nós responsabilizamos a sociedade pelo nosso bem-estar, pela nossa mudança, nós entramos na área do direito. A área do direito é a área da cobrança. E aí nós pedimos a nossa satisfação. Nós pedimos assim, eu pago imposto, não é assim que a gente diz? Eu pago imposto, então eu tenho o direito de ter a rua limpa, não é? Eu pago imposto, então eu tenho o direito de ter boas escolas. Eu pago imposto, então eu tenho o direito de ter boa saúde, né? Eu pago imposto e o meu direito é esse. Se não houver, como diz Leon Denis, se não houver a exigência do direito paralelamente com a consciência do dever, não existe mudança possível. Então, assim, olhemos para dentro de nós mesmos e ao invés de solicitarmos, assim como essas filosofias socialistas propõem, que a sociedade satisfaça as nossas necessidades, que comecemos nós próprios a colaborar para que as necessidades nossas e do coletivo sejam satisfeitas. Nós estamos vivendo agora um momento de uma confusão terrível com esse negócio da queimada na Amazônia, né? Ninguém sabe de quem é a culpa. Não, a gente sabe de quem é a culpa, né? Mas a gente fica um jogando para o outro, né? E agora existe a suspeita de incêndio criminoso, seja lá o que for que esteja acontecendo. Mas a gente ouve assim, que existem aqueles que queimam as matas de forma irresponsável, porque eles querem aquele terreno para plantar. Existem aqueles que derrubam as árvores de forma irresponsável, porque a ganância faz com que eles vendam aquelas árvores por um preço absurdo para satisfazer as próprias necessidades. E por aí vai. Mas a gente sabe que não é só isso que colabora para a preservação do meio ambiente. Não jogar plástico na rua. Não abusar do uso de plástico. Não abusar do uso de papel, porque papel vem de árvore. Sabe? Cuidar da própria saúde para a gente não se tornar tão dependente do social. Nós não fazemos essas coisas. Então, na hora que a gente dissesse, não é responsabilidade do Estado cuidar para que eu tenha uma rua limpa. E eu passo aqui agora e jogo um copo plástico na rua? E a minha parte? E a minha responsabilidade? Né? Eu conheço pessoas que usam copo plástico em casa para não ter trabalho de lavar os copos de vidro. Né? A pessoa que está fazendo isso, ela pode comprar um copo plástico, sacode assim, a água não precisa, você está bebendo, está lavando toda hora, mas de qualquer forma, a pessoa que faz isso, ela está colaborando para a preservação do meio ambiente? Não está. Porque aquele plástico vai para onde? Quando a gente ouve falar, por exemplo, daquelas montanhas de plástico jogadas nos mares, sufocando os animais marinhos, matando os animais marinhos, de quem é a responsabilidade disso aí? É do Estado? De cada um de nós. Quando nós vemos as nossas ruas se alagarem, porque os rios não podem fluir, de quem é a responsabilidade? Nossa. Então, uma boa sociedade, uma sociedade bem estruturada, é aquela que nós compreendemos antes de gritar pelos nossos deveres. Desculpem, deixa eu falar mais devagar, para que isso fique bem claro e bem entendido. Antes de gritar pelos nossos direitos, que descubramos quais são os nossos deveres e que sejamos honestos, usemos da honestidade, de agirmos conforme a compreensão de quais são os nossos direitos. É assim que nós nos transformamos e é assim que a sociedade se transforma e se torna melhor. Não adianta a gente estar olhando para o Congresso, não adianta a gente estar olhando para a Amazônia, não adianta a gente estar olhando para o presidente daqui ou de lá, de acolá, quando nós não cumprimos o nosso dever, como nós não somos responsáveis por aquilo que nos compete. A responsabilidade é individual. Enquanto tivermos sob a nossa responsabilidade uma criança e um jovem, a gente precisa estimular neles essa consciência. Não deixe uma criança que está sob o seu cuidado jogar um papel de bombom no chão.
É de um papel de bombom que surgem as coisas maiores. Vi uma mensagem ontem de Chico Xavier que eu achei fantástica, de Emmanuel, através da psicografia de Chico, que eu só me lembro dessa parte, onde ele diz assim: não é a mordida da cobra que mata um indivíduo, é a gota de veneno que se inocula no corpo dele. Então, ele falava assim, são essas pequenas coisas, essa gota de veneno, que é um papel de bombom, que a criança jogou no chão com a nossa omissão ou com a nossa permissão, que colabora com as grandes quantidades de lixo poluindo o nosso planeta. Então, assim, por que é que eu trago isso? Isso daí é a nova doutrina que está dominando no mundo, no nosso país, sobretudo. Uma doutrina filosófica que prega que o nosso bem-estar, acima de tudo, depende de que o Estado ou social providencie pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela nossa vida, cuide da nossa vida. A responsabilidade é nossa. Se nós invertermos esta concepção e compreendermos que o bem-estar do coletivo depende de cada um de nós, a sociedade vai mudar. E é isso que a doutrina espírita propõe para nós. Olhar para dentro de si, se autoconhecer e dizer, qual é a minha parte? Aí eu estarei com a verdade, porque a verdade é a expressão do real. Tá certo? Boa sorte para vocês. E muito obrigada pela oportunidade.